Vamos chamar a nossa entrevistada? Que o Lucas me Vamos sim. contou aqui que ela tá conectada e que ela estava se divertindo aqui com Então vem o se divertir comentário. com a gente, Maíra. Vem para cá, nunca te pedi nada. Olá, Oi, tudo bem? gente, tudo bem? Guilherme, tudo bem? Beatriz, um prazer estar aqui no Matinal. Olá, chat. Olá, Helena, não é mesmo, gente? Dando um oi para todos os Oi, seres aqui que estão nos assistindo. Na- Animados é, ou inanimados, né, gente? Nunca exatamente. saberemos. Oi, Exatamente. Maíra. Ó, deixa eu te apresentar aqui para quem não te conhece aqui na nossa comunidade. Falar que a Maíra é uma personalidade da internet, é uma influencer, não resume bem só o seu trabalho, Maíra. Além do canal Nunca Te Pedi Nada, que tem quase 2 milhões de inscritos no YouTube, você é apresentadora, escritora, podcaster, comunicadora, publicitária. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente no Matinal. Obrigada a vocês por terem me chamado e me recebido aqui tão bem, com uma descrição assim maravilhosa, gente. Eu adoro quando me descrevem, porque eu já adiciono nas minhas futuras bios, sabe? Ah, o que você manda pra gente? Eu falo, peraí, que me descreveram tão bem ali. Vou pegar essa descrição, Beatriz. Foi ótimo. Muito obrigada por me receber. Maíra, o prazer é nosso. Eu fico muito feliz de ter você aqui. Eu conheci a Maíra, pessoal, esse ano, aqui em Brasília, num encontro que ela participou do Redes Cordiais. Já estivemos juntos na semana passada, porque ela participou daquele encontro que a gente conversou sobre ele com os Spartacus aqui na sexta-feira, no Ministério do Meio Ambiente. E a Maíra faz parte de uma geração que não é de agora, mas uma geração de criadores de conteúdo que entendem do papel, da responsabilidade deles na comunicação. Eu acho que o fato de você ser publicitária ajuda muito você ter essa noção da responsabilidade, né? Muito criador de conteúdo cai de paraquedas no mundo da comunicação. Não tem ideia da carga de responsabilidade que tem com o fato de ter 2 milhões de seguidores só no YouTube. E você, eu acho que até pela sua formação, você já traz isso. A gente tem muita coisa para conversar aqui com você, mas eu queria começar do início. O Nunca Te Pedi Nada foi criado há 10 anos. Qual foi o estopim para começar o canal? Assim, o que você falou? Eu tenho que criar um negócio diferente. Como que isso mudou a sua vida profissional também de lá para cá? Nossa, quando eu resolvi lá em 2015 fazer o canal, teve assim um combo de conspirações que eu brinco. Que foi assim, eu já estava trabalhando criando conteúdo para outros influenciadores. Na época eu trabalhava com a Mari Moon, que é apresentadora de televisão, podcaster e tal, e ela é a nossa primeira web celebrity, eu acredito que mundial, né? E daí eu estava ali trabalhando com ela, a gente entrou pro YouTube, né? Ela entrou pro YouTube e eu ficava ali fazendo roteiros e tal. Depois eu comecei a também fazer roteiro para outros influenciadores e influenciadoras. E nisso, nessa imersão que eu tive no YouTube, né? Eu já acompanhava as pessoas que já criavam conteúdo, que nem existia esse nome criador de conteúdo na época, mas eu já acompanhava outras pessoas no YouTube também. E dali eu falei assim, cara, eu preciso conhecer muito mais essa plataforma, ela tem muito a oferecer e eu pouco sei sobre ela. E nessa de fazer roteiro para outras pessoas, tinham ali alguns roteirinhos que tocavam o meu coração, mas que não tinha a ver com o perfil da pessoa que eu estava fazendo, que eu estava trabalhando na época, enfim. E daí eu falei assim, cara, eu acho que se eu gravasse isso e a partir dali eu comecei a colocar para jogo as minhas ideias, meus questionamentos que estavam ali fervilhando dentro da minha cabeça na época. E foi muito bom, porque foi uma maneira de eu criar uma comunidade, foi uma maneira de eu expressar as coisas que eu estava sentindo, que eu estava questionando, que eu queria saber se outras pessoas questionavam também. E 10 anos atrás o YouTube era completamente diferente, né? Eu acho que ele tinha muito mais um senso de comunidade, ele tinha também um senso de entretenimento um pouco mais diferente do que hoje. E
ter começado com 31 anos foi para mim uma coisa que foi muito boa, porque e também já era formada em publicidade e tal, então eu consegui ali entender com um pouco mais de profundidade o que aquela plataforma poderia trazer para os usuários de coisas boas, né? Na época a gente só pensava em coisas boas, corta para 10 anos depois a gente pensa todas as desgraças que aconteceram, mas a gente dá risada e chora depois. Aí, 10 anos atrás, o canal ele era como um portal de conectar pessoas. Então, eu fazia muitas colaborações com outros criadores de conteúdo. Tive a oportunidade de conhecer pessoas das mais plurais e diversas vivências no mundo, entendeu? Então, e ao mesmo tempo, dessa forma, a gente conseguia trazer para a plataforma, para o algoritmo, diversos perfis diferentes de criadores de conteúdo e apresentar diversas realidades para as pessoas que estavam ali assistindo, né? Na época, muitos adolescentes, o YouTube ele era a plataforma número 1 de vídeos, né, de horas assistidas, e então a gente podia apresentar novas pessoas, novos pontos de vista para um público geral que estava ali formando a sua opinião, seu pensamento crítico sobre determinados assuntos e tal. Então, para mim, mudou completamente a minha forma de ver o meu trabalho, me inseriu num trabalho que eu nunca imaginei na minha vida que eu trabalharia, porque, veja bem, eu sou de 84, eu fiz faculdade tudo sem a existência do YouTube na minha vida, nem existia isso no mundo. Então, foi uma plataforma que me colocou num lugar de muitas conexões, muito networking, muitas conversas, e eu sou muito feliz por isso até hoje. Eu acho que é por isso que eu não largo o osso, sabe? Eu gosto muito daqui, eu não quero nunca mais sair daqui. Maíra, e a gente separou um trechinho de um vídeo seu aqui, porque a gente queria falar com você também sobre o fato de ser uma figura pública na internet e como isso traz para você uma série de gente de uma comunidade que está com você, que compartilha das mesmas questionamentos que você, mas também uma série de críticas e às vezes haters mesmo, né? Assim, pessoas destilando ódio. E a gente queria também abordar um pouco esse papo, mas antes a gente queria passar esse vídeo, porque você lidou com muito bom humor em um desses momentos. Coloca aí, Lucas, pra gente, por favor. Por exemplo, se fosse uma pessoa que não tem condições de se cuidar, eu não criticaria. Mas ela ganha bem. Não justifica ser tão feia assim. Essa daqui eu amei. A pessoa indignadíssima com a minha aparência, com a minha feiura. Né? Aí outra pessoa fala assim, gente, não normalizem o desleixo. Não é porque você não é a Gisele Bündchen que tem que andar por aí descabelada, né? Vamos pentear o cabelo, hidratar a pele, hello. Outros comentários também desse tipo. Esse comentário fala até do meu amor, Bertô. Coitado do marido dessa baranga. Imagina chegar em casa e se deparar. Então, assim, você tira um sarro, né, também, porque eu acho que é o caminho aqui, né, nessa internet, mas como que você lida, assim, e lidou, né, porque uma coisa é depois de um tempo você começar a criar uma maneira de lidar com isso, mas no início, quando chegava a gente só para ofender mesmo, né, porque tem comentário que é só para ofender, não tem nenhum objetivo aqui além desse, né, então... Olha, eu acho que quando eu já trabalhava com a internet, mas eu não não era uma pessoa pública, não fazia conteúdo com a minha carinha, eu sempre falava uma coisa que todo hater, ele é um lover não retribuído. Ele foi alguém que te amou ou que viu alguma coisa legal em você, mas enfim, não foi retribuído e ficou triste. Esse era meu pensamento ali atrás. Hoje em dia, eu acho que às vezes o hater, ele é uma pessoa muito carente. Para além do amor não retribuído, né? Eu acho que o hater, muitas vezes, ele faz isso para chamar atenção mesmo, enfim, aquela máxima. Antigamente, eu aprendi muito a fazer um filtro sobre quais são as críticas que realmente elas me atingem e que eu posso fazer alguma coisa sobre isso, e quais são as críticas que estão ali simplesmente porque a pessoa lá não gosta de mim, às vezes não gosta da minha voz, às vezes não gosta da minha maneira da maneira que eu me expresso, enfim. Eu acho que tem muitas maneiras de lidar. Mas uma coisa que a gente nunca pode achar é que a gente está blindado a esse tipo de coisa, né? Porque a gente
aquela máxima, né, clichê de água mole e pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, eu passei por um período em que, de fato, os ataques que eu vim sofrendo pela internet se intensificaram muito e que realmente me atingiram. Precisei tirar ali e tal, uns dias, uns anos, na verdade, que mudou muito a minha produtividade, minha relação com o trabalho e tal, mas agora já estou de volta. Mas o que eu consigo enxergar, por exemplo, desse rolê de que a galera me chamou de feia e tal, é que é o seguinte... vai sempre ter alguém que vai estar neste ponto de receber crítica, em especial em redes sociais, tipo TikTok, Twitter e etc. E aqui no YouTube também. Só que esse lance de me chamar de feia, gente, eu já fui eleita mais feia da sala em 1994, na 4ª série. Então, tipo, gente, é um assunto que eu já fiz terapia sobre isso, entendeu? E eu não tenho nenhuma conexão com beleza, eu não faço conteúdo sobre beleza. Eu não quero que as pessoas sigam os meus passos de beleza, até porque eles não existem, eu não faço skincare. Enfim... É um lance que as pessoas elas vão buscar ali alguém para que elas possam malhar e poder falar mal e poder colocar ali como um bobo da corte, porque é isso que as pessoas elas acabam fazendo e elas acham que isso está tudo bem, que é tudo normal, enfim. Como que eu lido com isso do bom humor? É que, literalmente, lidar com isso de mau humor vai impactar negativamente as outras coisas. E eu acho que é muito isso que o hater quer. Que você leve ele a sério, que você pare de fazer as suas coisas. No dia que eu vi um hater comemorando, eu tinha comentado ali no Twitter que eu tinha tido uma crise de ansiedade. Então, no dia que eu vi uma pessoa do Twitter, um hater, comemorando a minha crise de ansiedade, eu olhei aquilo e falei assim, olha, gente, eu acho que aqui a gente já não tem mais nenhum vínculo com a coerência, né? Se a pessoa ela gosta de fazer isso e tal, não vai ser o fato de eu ficar abalada que essa pessoa vai falar, não, eu não posso ser essa pessoa horrível, coitada, olha como ela está triste. Ele ficou feliz que eu fiquei triste, então eu falei assim, bom... a melhor coisa que a gente pode fazer é não dar para essas pessoas o que elas querem, de alguma maneira, e seguir a nossa vida, porque quando acontece, quando tem pessoas que te olham, quando tem hater, eu acho que vamos ser mais simples assim, significa que o seu trabalho ele está aí alcançando e rompendo bolhas, né? Furando bolhas. E às vezes é no furar da bolha que pode ter um hater, mas eu também posso falar com alguma pessoa que vai pensar, nossa, é verdade, nunca pensei sobre esse ângulo, sobre esse assunto dessa maneira, enfim. Então, onde tem hater, pode ter certeza que tem alguém ali que também está pensando sobre isso, sabe? Eu tento buscar sim, Beatriz, porque senão também, minha filha, a gente não trabalha mais preocupado com o que os outros vão achar da gente. Não, isso me lembrou, Gui, só antes de passar para você, mas me lembrou... o tanto de comentário depreciativo sobre a própria aparência que a Paola Oliveira, gente, recebe, né? Um ícone ali de beleza, dentro de todos os Paola padrões. Oliveira, aquela mulher horrorosa, né? Sim! Então, e aí o seu vídeo, inclusive, né, reagindo a esses hates, me lembrou que em algum dos momentos que a Paola recebeu tipo essa chuva de críticas ao corpo dela e etc, e ela sendo maravilhosa em milhares de aspectos, inclusive no estético, né? Mas ela... aí teve um outro vídeo, eu não vou lembrar agora, de alguém que foi pegando um por um de quem eram as pessoas que estavam falando mal da Paola e falando aqui. Nossa, porque esse cara tá com shape maravilhoso para falar da Paola, né? E detonando assim um por um, que eu achei também uma coisa didática. Olha, era minha vontade, né? Mas daí eu vou ser muito sincera com você sobre isso. Eu fico um pouco incomodada de expor as pessoas e falar, ai, olha essa pessoa que não sei o que, não sei o que lá. Eu adoro quem faz isso, eu não vou negar, porque eu acho que tem que ter muita coragem, criador de conteúdo, para entrar nessa linha, porque vira uma briga um contra o outro, mas eu não exponho, porque eu fico muito pensativa também, porque se essa pessoa ela for minimamente instruída por um advogado, apesar de eu também poder processar quem fala isso de mim, essa pessoa também pode querer vir me processar, porque tá colocando aí a imagem dela sem a autorização dela. Então, meu amor, eu não quero nem que essa pessoa tenha
a possibilidade de me processar, entendeu? Então, nem dou tanto palco assim. E também porque tem muito hater, viu, Beatriz, que quer palco, entendeu? O lance é que tem gente que quer aparecer e sabe que se fazer um elogio, não vai aparecer. Mas se fazer uma crítica, vai ter criador de conteúdo, vai largar tudo pra cima e fazer um vídeo, que nem eu fiz aí, rindo de mim mesmo. É muito bom, muito bom. Ó, eu concordo gênero número igual com você sobre a forma de lidar com hater. Eu postei, inclusive, no meu Instagram esse final de semana. Não sei se você já viu um vídeo do Chico Buarque falando sobre como é que ele lida com hater. Não vi. É muito bom. É muito bom, porque é isso aí que você falou. Assim. E ele disse que quando ele descobriu a existência de haters, ele falou que para ele foi maravilhoso, de divertido, porque ele falou assim, eu sempre achei que eu era amado, porque você tá na rua, as pessoas falam, oi Chico, não sei o quê, tô caminhando lá, não sei o quê. E aí eu abro a internet, eu descubro que eu sou odiado, aí ele aí ele se ri pra casa dele. Porque tem isso também que eu acho que o hater não espera. O hater não espera que ele vai lidar com uma pessoa segura, né? Ele acha que ele virar e falar pra você é feia, que isso vai demolir o teu dia, né? O cara vir aqui de manhã, realmente, assim, eu fazer uma provocação, não no sentido de irritar, mas uma provocação e reflexão aos meus haters. Vocês acham, sinceramente, o Jair Bolsonaro, 8 vezes ao longo do governo, como presidente, ele me atacou nominalmente, o presidente da República, em vídeo, em Twitter. Se eu não me abalei com o presidente da República me atacando, com todo respeito ao marombeiro SPRJ, marombeiro, não vai ser você que vai me incomodar, marombeiro. Bem-vindo ao Matinal, fica com a gente, porque é como a Maíra falou, você vai ter contato com diferentes, você vai sair um pouco da tua bolha. A gente, você, a Helena, vocês são todos bem-vindos aqui. Ô Maíra, deixa eu te perguntar, você já falou em entrevistas que você tinha uma obsessão por ser magra e por aparência quando era adolescente. E o seu trabalho hoje fala muito sobre aceitação de autoimagem, né, do valor da autoestima. Qual foi o ponto de virada para você, para essa Maíra que a gente conhece hoje? O ponto de virada meu nesse aspecto, nesse assunto, foi literalmente cansaço, estafa. Eu estava exaurida de ter que lidar com todos os meus processos como ser humano na Terra e, além de tudo, que envolvia o quê? Trabalhar, fazer minha grana, comprar meu primeiro imóvel, casamento, que eu ia casar com meu marido, que sou casada até hoje, fazer faculdade, terminar minha faculdade, pensar numa pós-graduação. Então, assim, eu estava vivendo uma fase da minha vida em que começou a me atrapalhar e eu comecei a perceber que eu tive ali uma inversão de prioridades na minha vida durante a adolescência que me privou um pouco de conquistar determinados lugares que, na verdade, eu acho que eu nem achava que eu poderia estar em determinados lugares, assim, saca? Porque eu sou nascida nos anos 80, infância e adolescência ali, anos 90, anos 2000, ápice de objetificação de mulher, né? As mulheres que estavam na mídia, que eram super famosas, bem-sucedidas, que eram lidas, né, como super bem-sucedidas, elas só chegavam nesse patamar quando elas posavam nua para revistas masculinas. E aí, então, a gente tem ali uma deturpação do que você precisa ser para ser bem-sucedida como mulher nessa sociedade. E daí eu fui indo atrás disso, porque, obviamente, quando você, em especial na nossa geração, a gente tinha ali uma busca pelo sucesso, por ser bem-sucedida e etc. Então, eu achava que a minha aparência, o peso, quantos quilos eu pesava, ia influenciar diretamente no meu sucesso como profissional, ou até mesmo no meu sucesso pessoal, no meu sucesso como ser humano, vamos assim colocar. E daí vai se passando o tempo, né? Eu saio da escola, consigo conciliar com isso, indo na faculdade e tal, mas tem determinado momento em que não dá, você tá ali com faculdade, trabalho, fazendo um monte de coisa, e além de tudo, você ainda tem que se preocupar se você engordou, sei lá, 300 gramas. E assim, o fato era que nessa trajetória eu já tinha ali adquirido um transtorno alimentar que eu não sabia, porque essas coisas elas não eram muito conversadas
porque existe ali uma questão mercadológica, né, de vender coisas que emagrecem e etc, etc e tal. Então, para mim, o meu ponto de autoaceitação chegou num momento em que eu falei assim, cara, isso está literalmente me impedindo de alçar novos horizontes, de fazer minhas coisas, porque eu preciso ter um espaço psicológico maior para eu poder fazer minhas outras coisas, deixar com que o meu pensamento pense sobre outros fatos. Então, é muito notório que foi também um ponto muito na minha vida em que eu comecei a pensar, a ter um pensamento crítico, que eu comecei a me aprofundar em outras questões, em outras coisas, a não ser qual que é a dieta mais famosa da semana, entendeu? Então, e eu tem muita gente que fala sobre isso, né? Ali tem o livro Mito da Beleza, que também fala sobre como as dietas, esse tipo de coisa é uma maneira também de colocar a mulher num lugar que às vezes ela deixa de pensar sobre coisas muito mais importantes para ela na sociedade, porque ela está ali pensando em como a aparência física dela vai impactar os olhos alheios de pessoas que ela nem conhece, entendeu? Então, foi ali nesse momento, foi bem na época do meu casamento, que aí eu resolvi fazer o seguinte, eu falei assim, cara, eu não aguento mais viver em torno de querer emagrecer e etc, e eu era noiva, então automaticamente quem já casou mulher sabe como as pessoas elas ficam enlouquecidas para deixar as noivas magras e fazer coisas tipo dieta da noiva, não sei o quê. Aí eu fui lá e comprei um vestido de noiva, tipo 2 números maiores, e eu falei assim, pronto. Agora eu posso engordar sem ter medo, o vestido vai caber, eu não quero pensar em emagrecer até depois do casamento. E daí e aí foi aí o meu primeiro passo de desconstrução nesse sentido, né? Mas é uma jornada imensa isso, assim, de amor próprio, de você se entender e entender que o seu corpo é o seu corpo independente do formato dele. Você pode querer mudá-lo, você pode querer, enfim, outras coisas, mas isso não coloca o teu valor na sociedade, isso não vai afetar diretamente, você não pode ser vista como uma pessoa péssima só porque você pesa tantos quilos e não veste 36, entendeu? Então foi mais ou menos esse ponto aí que fiquei irritada, Guilherme, eu fiquei irritada, eu falei assim, chega, não aguento mais, beijos, mudarei minhas preocupações, e fui e mudei, e aí veio o canal, vieram todas essas outras coisas, e eu acho que foram mudanças muito legais na minha vida, inclusive. Excelente. E Maíra, você ficou um tempo afastada para cuidar da sua saúde mental também, né? Conta pra gente, assim, como que foi esse período, como que você lidou com isso, como que você se reorganizou depois disso também. Todo mundo teve ali um grande baque psicológico, emocional, eu acredito que quem não teve não viveu o momento ali da pandemia, né? Que foi ali quando a minha saúde mental realmente deu uma bela piorada. Triste chamar de bela, né? Uma horrível piorada, né? Então, eu já vinha ali com questões de burnout, de ansiedade, por conta do meu trabalho, né? Eu trabalhava muito. Quando você é o próprio chefe, minha filha, às vezes você é um péssimo chefe para você mesmo. Foi mais ou menos o que aconteceu. E daí eu me cobrava muito, exigia uma produção, uma produtividade assim absurda da minha parte e tal. E obviamente que isso em algum momento a conta chega, né? Então eu já fui ali tendo alguns problemas com ansiedade, burnout, que eu não estava buscando ajuda. Eu estava literalmente colocando numa gaveta, fechando e falando, depois eu vejo isso. E aí, quando chega a pandemia, que você é obrigada a ficar dentro da sua própria casa e por motivos de que se você sai, você pode estar ali colocando outras pessoas em risco, eu começo a ter que lidar comigo mesma, né? Então, a gente tem ali, eu tive que abrir essa gaveta de várias encanações que eu tinha fechado e falado, depois eu lido com isso, e eu estava convivendo com aquelas questões. Então, ali durante a pandemia, e eu posso aqui reforçar também que o governo Bolsonaro foi, assim, uma das coisas que fizeram a minha saúde mental piorar mesmo, porque eu fiquei ali envolta num sentimento de negacionismo. Cara, como é que pode ter um presidente da República negacionista da vacina no nosso país, que sempre foi líder quando o assunto era vacina e tal, uma referência mundial. Então, me ver colocada num ambiente em que o nosso chefe de Estado, essa pessoa, esse líder, ele era super preconceituoso, né? Enfim, super preconceituoso, negacionista. Toda vez que eu achava que já estava ruim o suficiente, vinha
o inelegível falar coisas que tornavam tudo muito pior, entendeu? Então eu ficava num sentimento de que, cara, eu não tenho escapatória daqui, o meu fim chegou, e quando você não vê possibilidade de futuro, né, você tem ali a depressão, a ansiedade para falar, realmente, querida, não vai ter futuro mesmo e tal. Então foram momentos assim muito sombrios para mim, foram momentos que foram muito difíceis, que somente com o passar dos anos, somente com a vacina chegando e eu vendo as coisas se desdobrando e vendo, e sinceramente falando, vendo toda a parte do julgamento, eu sei que não é sobre, né, a Covid, o tempo de pandemia e tal, mas assim, me dá um pouco de uma sensação de que, ok, tem outras pessoas que também estão analisando, que também estão vendo as coisas horríveis que estão acontecendo, porque eu ficava muito numa sensação de, cara, ninguém tá vendo isso, de meio de incapacidade mesmo, sabe? E depois de muito tempo, eu tive que entender que eu tinha que me curar, me afastando da internet, dos comentários, né? Foi um momento muito difícil também os haters, eles eram muito por causa de posicionamentos políticos e tal. Então foi uma parada que foi difícil, mas não teria tido uma maneira melhor de solucionar isso, senão me afastando e melhorando a maneira com que eu me relaciono com o meu trabalho, entendeu? Porque o difícil da gente trabalhar na internet é que a gente não tem no meu caso, eu não tenho um personagem, né? Sou eu mesma. Então, aqueles ataques, eles vinham diretamente para minha pessoa, para o meu CPF, não mais para o meu CNPJ. Então, isso deu uma atrapalhada, mas nada do que terapia, psiquiatria, a medicina abençoada aí, me ajudou muito e eu tô aqui, sigo muito bem, né, desde 2023, sigo muito bem e melhorando cada vez mais. E falando sobre isso cada vez mais, porque às vezes a gente também acha que nunca vai acontecer com a gente, mas, gente, infelizmente, um spoiler é que ansiedade, depressão, burnout, são coisas que ninguém está imune. Adoraria que o Brasil investisse na vacina contra essas coisas, mas, infelizmente, ainda não chegamos nesse ponto. Podia botar na água a vacina, né? Assim, jogar na água ali que vai para todo mundo, né? Ai, amigo, sim, ia ser magnífico. Imagina, todo mundo calminho, né? Todo mundo terapeutizado. Ai, que sonho. Utópico, daí risos. Maíra, obrigado demais, querida, pelo teu tempo, por ter vindo aqui conectada essa hora da manhã com a gente. E a gente começa o dia muito melhor depois de ter batido esse papo com você. Vamos também desdobrar essa participação aqui em vários vídeos, porque tem muita coisa importante que você falou, que eu acho que vale a gente botar aí para o Shorts distribuir, para o Reels distribuir, para o TikTok distribuir, porque mais gente precisa ouvir a palavra do Nunca Te Pedi Nada. Que eventualmente pede coisas. Né? Eventualmente eu peço coisas. Obrigada, gente, por terem me vindo mais uma vez aqui. Muito obrigada, chat, todo mundo que está acompanhando aqui a live, os Nunca Te Pedi Naders, que são os meus atores pagos. Eles são pagos, gente, para ir nas lives. Sempre estão recebendo um Pix para falar que me conhecem. Tiago Assone é um fã, tá aqui desde cedo, falou. Aliás, só ler uns comentários aqui, porque eu acho que agora você falou, é importante. A Maíra, sua xará, ela comentou, eu sou de 91, mas te entendo, falou como que é um marco, sim, para a pessoa gorda o casamento, e também, como ela falou que eu, como lésbica, me senti muito ameaçada no governo do Bolsonaro, também se identificando com o que você falou da dureza que foi aquele período. Isabel Lengruber aqui te mandando também agradecendo a participação. A Isabel é a nossa mother aqui, ela é a pessoa, mas a gente não paga nada. A Isabel está fazendo aqui só de graça. Você... porque assim, a gente que tem 23 mil seguidores, entendeu? A gente não paga. Você que tem 2 milhões, você tem que pagar, entendeu? Só que não. Ai, gente, olha, é tudo mentira que eu pago, tá, gente? Não vai chegar a Jojo Todinho aí falando, a Maíra me ofereceu R$1 milhão, falando assim, não, amiga, não. É uma brincadeira, gente. Um beijo, querida. Obrigado. Beijo, obrigadíssima, Maíra. Foi um prazer te receber. Tchau.